Oi pessoal, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar a respeito de vitamina B12. Bom, então, primeiro vamos entender quais são as funções da vitamina B12 e depois eu vou explicar um pouco melhor o que a gente precisa fazer para mantê-la em níveis adequados. Bom, então começando pelas principais funções da vitamina B12. Essa é uma vitamina muito importante para todo tipo de função neurológica que a gente pensar, porque a vitamina B12 está envolvida tanto na formação da bainha de mielina, que é aquela capinha que fica em volta dos neurônios, como na formação de neurotransmissores. E aí é por isso que a deficiência de vitamina B12 está bastante associada com sintomas neurológicos, que começam desde formigamento de membros, dor, dormência, dores nas pernas principalmente, até sintomas como depressão e a deficiência crônica de vitamina B12 pode aumentar o risco de algumas demências. Fora isso, a B12 está envolvida na formação das hemácias, então a deficiência crônica de B12 também pode aumentar o risco de um tipo específico de anemia, que chama anemia megaloblástica. E a vitamina B12 também está envolvida na formação da estrutura do DNA, então para a construção de novas células no nosso organismo, basicamente, a vitamina B12 é bem importante. Bom, e aí outro ponto bastante relevante é que a B12 participa de uma reação importante do nosso organismo, que envolve a formação de grupamentos metil, que são usados depois para a formação de DNA, por um processo que a gente chama de metilação. E aí, quando a gente tem deficiência de vitamina B12, o problema é que essa reação que acontece dentro das nossas células, ela acaba travando no meio. E aí, com isso, a gente tem um aumento de um intermediário dessa reação, que é a homocisteína. A homocisteína é um componente que está associado com o aumento do risco cardiovascular, pode aumentar a pressão arterial, por exemplo, e também com outros problemas inflamatórios no organismo e aumento do risco de osteoporose. Então, ter deficiência de B12 também pode aumentar o risco de algumas outras doenças, principalmente doença cardiovascular. Tá, e quais são os grupos, então, que têm mais risco de desenvolver deficiência de B12? Bom, normalmente quando a gente pensa em B12, a gente já pensa em pessoas que são vegetarianas ou veganas, que não consomem alimentos de origem animal, e de fato esse é um grupo de risco. Então, justamente por não ter fontes na alimentação, nesse caso a gente precisa se preocupar mais e sempre suplementar, mas a deficiência de B12 não está associada só com o veganismo. Muitas pessoas podem ter deficiência de B12 por uma dificuldade de absorção dessa vitamina. Isso acontece porque, para absorver bem, a gente precisa produzir um componente no estômago, que chama fator intrínseco, que gruda na B12, para depois ela ser absorvida no intestino. E muitas pessoas não conseguem produzir bem esse fator intrínseco. A principal causa disso é não ter ácido suficiente no estômago, então não ter um pH ácido suficiente. Isso acaba atrapalhando a produção desse componente e fazendo com que você não absorva bem a B12, mesmo que você tenha uma ingestão. E quem normalmente tem um pH menos ácido no estômago são pessoas idosas, que naturalmente, com o tempo, vão perdendo essa capacidade de produção de ácido, então a gente precisa tomar um cuidado um pouco maior. E um grupo muito específico que está ficando cada vez mais comum, que são pessoas que utilizam os medicamentos que são inibidores da bomba de próton, que são os famosos ZOIs, omeprazol, pantoprazol, todos esses remédios dessa família. E aí o que acontece é que esses medicamentos eles servem justamente para isso, para aumentar o pH do estômago, então diminuir a produção, eles inibem a produção de ácido no estômago, e aí com isso a gente acaba dificultando a absorção de muitos nutrientes, dentre eles a B12. E aí fora isso, é relativamente comum a gente observar a deficiência de B12 em pessoas que normalmente comem carne, então, de uma forma geral, eu acho que é um nutriente importante de ser avaliado em toda a população. Eu mesma acabo pedindo como exame de sangue para ter um controle de todos os pacientes, independente de serem ou não vegetarianos. Bom, e aí a avaliação da B12 ela é feita por exame de sangue mesmo. É importante, claro, que você faça acompanhamento com um nutricionista ou com um médico que possa avaliar isso para você. Mas mesmo fazendo o exame, é importante saber interpretá-lo, porque a faixa que a gente tem normalmente de adequação de vitamina B12 no exame de sangue, ela é muito ampla. Então pode acontecer de você ainda estar dentro da faixa e mesmo assim ser deficiente em vitamina B12. Por isso que além de avaliar a B12, é importante a gente avaliar o nível de homocisteína. Homocisteína é esse componente que eu falei no começo, que começa a aumentar quando a gente tem deficiência de vitamina B12. E isso pode ser medido no sangue. Então, acontece às vezes do paciente ter um nível bom de B12, ou talvez do meio para baixo, né? Então, dentro da faixa ali de referência, está mais perto do limite inferior, mas ainda dentro da faixa, e já ter um nível aumentado de homocisteína. E aí, nesse caso, é um sinal de que realmente o nível de vitamina B12 pode não estar ideal. Tem outros parâmetros que alteram a homocisteína, como a deficiência de ácido fólico, por exemplo. Mas a de B12 costuma ser mais comum.
Muito bem, e aí vamos supor que você descobriu que tem deficiência de vitamina B12. O que a gente faz então para resolver o problema? Primeiro, pensando em indivíduos que não consomem carne, de fato é necessário fazer a suplementação de B12, e isso até se questiona, né, se é saudável ou não ser vegetariano, considerando que não existe fonte vegetal de vitamina B12. Mas o fato é que, na verdade, a B12 ela nem é produzida pelo reino animal. Quem produz B12 são bactérias, e os animais acabam comendo muitas bactérias, porque se alimentam de grama, enfim, de vegetais, e acabam absorvendo essa B12. E aí a B12 vai acumulando no músculo do animal, que, enfim, depois acaba virando carne. E aí a diferença é que nós, seres humanos, vivemos num mundo muito limpinho, a gente higieniza tudo que a gente come e a gente bebe água tratada, e aí por isso a gente acaba perdendo esse contato com tantas bactérias assim, e a gente não tem uma fonte confiável de B12. E aí, aproveitando para acrescentar uma informação importante, algumas pessoas acham que algumas algas e alguns cogumelos contêm uma quantidade razoável de B12, e isso é verdade, assim, a clorela, a espirulina, por exemplo, contém B12, só que na verdade é um análogo de B12, é um outro tipo de cobalamina, que não tem a mesma função no nosso organismo. Então não serve para o mesmo propósito. Inclusive pode ser um problema. Algumas pessoas consomem muito desses alimentos ou suplementam e o nível de B12 no sangue acaba aumentando. Só que isso está mascarando o nível real de B12, porque quando a gente mede no sangue a gente não tem essa diferença, não consegue diferenciar. Então não tem como contar com essas fontes, como cogumelos e algas, como fonte de B12 de verdade. E aí outro questionamento que eu já recebi várias vezes ok, se são bactérias que produzem B12 e a gente tem um monte de bactéria no nosso intestino, essas bactérias não poderiam produzir B12 pra gente? E, de fato, algumas das bactérias que a gente tem no intestino produzem. O problema é que essas bactérias estão principalmente no intestino grosso, que é na parte pós-absortiva. Então, a gente já não absorve mais nutriente ali, praticamente. Então, mesma coisa, assim, a gente não pode contar com isso. Então, infelizmente, para quem não consome carne, é preciso sim suplementar, não só carne, né, mas assim, não consome nada de origem animal, precisa sim suplementar a vitamina B12. E aí a suplementação precisa ser feita com a devida orientação, até porque muitos suplementos não têm a quantidade que seria necessária para fazer subir os níveis de B12 se o indivíduo já estiver deficiente. E aí, pensando em outros grupos populacionais, então tirando os vegetarianos estritos, para melhorar a B12 não tem necessidade necessariamente de comer carne, porque laticínios e ovos têm um teor razoável de B12. Nos laticínios a absorção é um pouco melhor do que nos ovos, mas de uma forma geral, em pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, por exemplo, pode não ser necessário suplementar, mas aí precisa ser feita a avaliação sempre pelo exame de sangue. E nos outros grupos, por exemplo, quem utiliza medicamentos que podem atrapalhar a absorção, como eu falei, ou em idosos, a gente vai fazendo a avaliação e corrigindo sempre com a suplementação. Bom, e aí, só para finalizar, né, quem já passou por isso, ou quem é vegetariano e já pesquisou a respeito, já deve ter observado que os suplementos de B12, os níveis, a quantidade que tem em cada suplemento varia bastante. No Brasil, pelo menos, a grande maioria tem 100% da recomendação diária, que é 2,4 microgramas, e quando a gente vai procurar outros suplementos ou quando a gente olha uma prescrição de um nutricionista ou de um médico, normalmente a quantidade de B12 fica em torno de 500 a 1.000 microgramas. Isso acontece por um motivo muito simples, que é o fato de que quando a gente suplementa B12, a gente tem transportadores específicos de B12 no intestino, e o problema é que esses transportadores saturam. Então, se você consumir 2 microgramas, ou 5, ou 10, ou 20, você vai absorver mais ou menos a mesma quantidade, porque uma hora vai encher os transportadores e o resto vai passar reto. E aí, para conseguir resolver isso, para conseguir realmente suplementar no nível que resolva o problema, a gente precisa colocar uma dose muito maior de B12 para conseguir ser absorvida, porque aí é tanta B12 que é como se ela fosse arrastada entre as células ali do intestino e não precisasse de transportador. Quando a gente suplementa uma dose muito grande, mais ou menos 1% só dessa B12 consegue atravessar esse caminho que a gente tem entre as células. Mas isso já é suficiente. Se você pensar em suplementar 1.000 microgramas e 1% você conseguir absorver dessa forma, você já absorve ali 10 microgramas e já é muito mais do que o que seria necessário. O necessário por dia é em torno de 1 micrograma, 1,2. Então, por isso, a RDA é de 2,4, porque estima-se que a gente absorve mais ou menos metade da B12 quando consumida na forma de alimentos. Bom, então só para finalizar, né, acho importante sempre avaliar os níveis de B12, até porque
A deficiência de B12 é relativamente simples de corrigir, mas ficar deficiente por muito tempo pode aumentar o risco de diversas complicações, igual eu falei, doença cardiovascular, aumento do risco de depressão, demência, enfim, são problemas relativamente graves. E sim, de fato, as pessoas que são vegetarianas estritas precisam se preocupar mais com a B12, mas isso não exclui o cuidado que a gente precisa ter para toda a população, porque a deficiência é relativamente frequente, ok? Bom, então é isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e qualquer dúvida que vocês tiverem podem escrever aqui para mim nos comentários, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!